Querida igreja, amados do Senhor, a gente vai ler um texto em que geralmente quando eu ministro a ceia do Senhor, a gente faz questão de lê-lo ou citá-lo no momento em que vamos ministrar e participarmos juntos da ceia do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, palavras do Senhor Jesus, a partir do verso de número 48. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso de número 48. Glória a Deus. Você que pode estar de pé, por gentileza, se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. João 6, 48. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pai, lemos a tua palavra e mais uma vez precisamos que o teu Espírito ilumine a nossa mente, nos faça compreensível esta porção da tua Escritura, Senhor. Fala mais uma vez conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. A gente poderia cantar de novo? Podemos nos assentar. Aquele refrão que o grupo cantou: Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Esta canção, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Senhor, receba essa canção com um pedido, uma oração. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes a gente cansa de viver nós mesmos. Eu tenho conversado com pessoas que estão cansadas delas mesmas. Oh, o Senhor nos convida a sentarmos para ouvir a sua voz. Ele nos convida a viver Ele. Aleluia. Jesus é suficiente. Quantos estão dispostos a viver Jesus? Eu pretendo trazer um sermão textual
apesar de que eu preciso pincelar em alguns personagens bíblicos esta noite, mas para contextualizar a minha fala, capítulo 6 de João, Jesus está falando com uma multidão de pessoas que o cercavam por causa dos milagres. Jesus acabara de multiplicar Ramon, pães e peixes. Eles estavam fartos, felizes, satisfeitos. Uma multidão que o buscava por aquilo que ele proporcionava. Uma multidão que buscava milagres. Uma multidão que buscava satisfazer os seus interesses próprios. Uma multidão que buscava a bênção e não o abençoador. Será que nós não estamos tão parecidos com essa multidão às vezes? Nos reunimos às vezes por aquilo que Ele pode fazer por nós, por aquilo que Ele pode nos proporcionar, por socorrer as nossas dores, e Ele é especialista em nos curar, por solucionar um problema que a gente não consegue solucionar, e para Deus nada é impossível. Abre portas, porque tem portas, Marlene, que só Ele abre, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Isso tudo faz parte da vida cristã. O problema é que às vezes nós só o buscamos dentro da esfera daquilo que Ele pode fazer, e não daquilo que Ele é, não daquilo que Ele representa ser. Muitas vezes nós nos reunimos em torno de grandes concentrações, grandes congressos, para sermos abençoados. E como somos abençoados? Mas esses dias o Espírito Santo tem me levado a sentir um pouco o coração de Deus, como Ele se entristece quando nós buscamos a Ele só por aquilo que Ele pode proporcionar. O problema não é buscar a cura, o problema não é buscar a solução, o problema não é buscar a porta aberta, o problema é que a gente só procura isso. Ele não morreu na cruz para nos dar apenas isso. Ele morreu na cruz do Calvário para nos reatar, para perdoar os nossos pecados, para trazer aqueles que estavam longe para perto, para trazer luz àqueles que habitavam as regiões da sombra e morte. Aleluias! Oh, aleluias! Muitas das vezes nós o buscamos superficialmente, e Ele nos convida a buscar relacionamentos profundos, comunhão. Vivê-lo é mais do que estar na igreja domingo, quarta e sexta. Vivê-lo é mais do que fazer um curso teológico. Vivê-lo é mais do que cantar, tocar ou pregar. Vivê-lo é entregar-se a Ele todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Jesus aproveita aquela multidão que eu buscava por aquilo que Ele proporcionava, só o material, só o físico, e aplica uma lição extraordinária. Jesus disse para aquela multidão eufórica por aquilo que Ele estava fazendo: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou mais do que isso. Jesus é mais do que a cura das nossas enfermidades e dores. Jesus é mais do que um carro zero. Jesus é mais do que uma casa. Jesus é mais do que qualquer projeto. Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A ceia do Senhor é um chamado à verdadeira comunhão. Não é um rito.
A ceia do Senhor é um chamado para viver Jesus. Porque Ele mesmo disse nos versículos que lemos: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem se assenta nesta mesa, assim quem de mim participa, também deve viver por minha causa. Quem está compreendendo a palavra, a mensagem de Deus esta noite? Porque Jesus é o pão da vida. Porque Ele é o único que pode saciar a sede da nossa alma. Ele é o único. Ele é o único. Ele não é um e você precisa dele e mais outras coisas, não. Ele é o único pão que sacia a sede da nossa alma. Quantas pessoas procuram essa saciedade em drogas, sexo, viagens, prazeres, álcools, realizações e continuam cada vez mais vazios. Quantas pessoas procuram suas realizações em seu sucesso de carreira e continuam vazios, porque só Jesus preenche o vazio da alma do ser humano. Eu vou ser ousado. Talvez aquele dia em que a dor aperta o peito. Talvez aquele dia em que as lágrimas são inevitáveis. Talvez aquele dia que você entra em crise existencial. Ele está tão pertinho de ti, Ele está tão pertinho da gente. Mas a gente está tão obcecado, tão focado no processo, nas dores, nas decepções. Ele está ali do lado, pronto para a gente tirar aquele tempo e falar: Jesus, socorre-me, ajuda-me. Mas o problema é que a gente não confia. O Rubens falou aqui: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado é o homem, mais que feliz é o homem que confia a sua vida no Senhor. A gente confia tantas coisas nele, mas não confiamos nossa própria vida nele. Esta noite o Espírito Santo está chamando esta igreja a confiar no único que pode saciar a sede da nossa alma. E o povo se lembrava de que do maná que os pais comeram no deserto. Jesus se apresenta como o alimento eterno, o alimento da alma. Irmãos, nada substitui a presença de Jesus. Nada. A gente pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, somos os mais infelizes dos homens. Mas se Jesus estiver com a gente, pode faltar tanta coisa. Pode faltar tanta coisa que a gente gostaria de ter, mas a gente é pleno, porque este pão, que é Jesus, sacia-nos por completo. Ele nos dá vida abundante. Quando fazemos as nossas refeições matinais, as nossas refeições diárias, mesmo que a gente não expressa, mas está subentendido que a gente está se nutrindo para manter a vida. Se a gente não alimentar regularmente, a gente debilita, a gente se desidrata, a gente enfraquece, adoece e podemos chegar a óbito. Jesus está se apresentando àquela multidão como alimento, não um alimento que sacia apenas o corpo físico, mas um alimento espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Assim como a gente se alimenta
para manter a saúde física, mental, psicológica e etc, etc. Nós precisamos alimentar de Jesus. Vocês já perceberam como a gente está alimentando mal o nosso psicológico? Os filmes, os seriados, os entretenimentos, tudo isso a gente está ouvindo, enxergando, e nós estamos alimentando o nosso cérebro com isso. Nós seremos produtos daquilo e somos realmente aquilo que ingerimos. Nós somos aquilo que alimentamos. Eu já preguei sobre isso. Quem domina a nossa mente, domina os nossos sentimentos, domina as nossas emoções e rege as nossas atitudes. Com o que a gente está se alimentando emocionalmente, psicologicamente? Quais são as fontes que nós nos alimentamos? A gente é bastante seletivo, não? Na alimentação, procuramos a verdura de qualidade, procuramos a carne melhor, sim ou não? A gente não anda comendo qualquer coisa. A gente precisa ter este cuidado, sabe por quê? Este pão, que é Jesus, o pão da vida, ele nos satisfaz espiritualmente. Este pão nos sustenta e este pão nos dá a vida que vale mais, que é a vida eterna. Para isso eu preciso citar o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 28 ao verso de número 30. Jesus provê, Ele sustenta as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. De quem? De quem confia nele. Foi lido aqui. Mais que feliz é o homem que confia no Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. Às vezes a gente procura descanso em tantas coisas e faz parte o lazer, o descanso físico. Nós precisamos descansar. O presbítero Josimar, no sétimo dia ele descansou. Se Deus descansou o sétimo dia, nós precisamos descansar. Mas o povo do Senhor tem desaprendido descansar do Senhor. Nós temos, com o passar do tempo, tomado tanto a rédea, porque as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa forma. Nem oramos, nem consultamos a Deus para resolver as situações. Há pouco dia eu conversava com um irmão e eu perguntei a ele, quando ele me expôs um insucesso de um negócio, eu perguntei: você orou? Orei. Que bacana. Você ouviu Deus? Não. E você fez o negócio? Eu estou dizendo para o senhor que eu fiz, deu errado. Meus irmãos, a gente precisa confiar, orar e aguardar a resposta de Deus. A gente tem desaprendido a descansar no Senhor. Descansa no Senhor, descansa o seu coração. Eu não sei quais são as preocupações que permeiam a sua alma, inquietam o seu coração, mas a voz do Senhor é esta: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam a minha palavra, vivam a minha palavra, eu darei descanso para vossas almas. Há descanso que nós só encontramos no Senhor. Jesus oferece descanso para todos os sobrecarregados. Em João 6, versículo 35, se nós voltarmos um pouco, ele está declarando novamente: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Ele não está falando da comida que comemos, das nossas iguarias, arroz, feijão, aqueles irmãos que gostam da picanha ao ponto, contra filé. Ele não está falando disso. Ele está falando de um alimento espiritual.
nele, na palavra. Quem leu a Bíblia hoje, gente? Desculpe. Que delícia. A maioria não levantou a mão. É aqui que nós nos alimentamos. É nele que nós alimentamos a leitura da palavra de Deus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, não terá fome. Porque Jesus é suficiente para matar a fome da nossa alma. Ele é suficiente para matar a sede da nossa alma. Jesus é o sustento que nos alimenta diariamente. Oh, glória! Quantos estão compreendendo esta palavra e podem dizer comigo amém? Amém. Jesus satisfaz. Quem alimenta de Jesus, quem vive Jesus, sempre está satisfeito. Delícia, mas tem tudo? Não. Não significa dizer que a gente tem tudo que quer, mas a gente sempre está satisfeito. Porque nós vivemos compreendendo todos os dias a vontade de Deus. Aleluia. Não deu certo? É a vontade de Deus. Eu estou vivendo a palavra. Não deu certo? É a vontade de Deus. A gente aprende a descansar no Senhor. Jesus supre o vazio da alma humana, satisfazendo, dando sentido e vida plena. Se a gente está vivendo sem propósito, sem sentido de vida, talvez seja o momento de repensar e buscar aonde Jesus está ocupando. No nosso coração, na nossa mente, na nossa agenda, no nosso diário. Aonde Ele está? João capítulo 14, verso de número 13. João 4, 13 e 14. Jesus encontra com uma mulher destruída emocionalmente. Uma mulher vazia. Qual o nome dela, pastor? Samaritana. Não encontra aqui o nome dela na Bíblia. Conhecida como Samaritana. Nem nome tem desta mulher. A Samaritana. Jesus encontra com ela e disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ela se interessa pelo convite de Jesus, na perspectiva que Jesus tinha uma água que pudesse dar naquele exato momento, e ela tomasse como aquela água do poço de Jacó e nunca mais voltar ali para pegar aquela água. Jesus falou, quando ela se interessa pensando dessa forma, Jesus disse: você quer tomar desta água? Sim, Senhor, dê-me desta água para que eu não venha mais aqui. Jesus disse: vai então, busca teu marido e vem, eu darei essa água a você. Mas Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. Vejo que tu és profeta. Jesus restaura a sede daquela mulher, trazendo para ela satisfação na vida, entregando a ela vida plena, dignidade. Em um momento, em um encontro com Jesus, aquela mulher se tornou uma evangelista, uma missionária. Salmos capítulo de número 107, versículo 9. A profecia que Jesus veio cumprir disse: pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Só Jesus pode dessedentar a alma sedenta. Só Ele pode nos encher de bens a alma faminta. João 10:10, Ele disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus não somente mata a fome e a sede da nossa alma, mas Ele nos proporciona uma vida plena, uma vida abundante. Quantos podem dar glórias ao nome do Senhor? Jesus muda a vida das pessoas que encontram com Ele. Jesus transforma histórias das vidas das pessoas que encontrou com Ele. Quem teve um encontro real com Jesus? Lucas 19, de 1 a 10.
Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto, mas decide receber a Jesus em casa. Jesus transformou a vida dele e deu a ele uma nova identidade, uma nova vida. A mulher adúltera, João capítulo 8, do 1 a 11, Jesus perdoa, liberta o seu pecado e diz para ela: vai e não peques mais. Jesus transforma a culpa em graça. É assim que ele faz com aquelas pessoas que encontram com ele. Jesus, ele muda a nossa vida. Quem teve a vida mudada? Pastor, em alguns aspectos o Senhor já mudou, em alguns aspectos a gente está no processo, é assim mesmo. Mas hoje a gente pode declarar um hino muito bonito, juntos. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele muda. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele muda o nosso viver. Jesus é o pão que se entregou por nós. Ele declarou dizendo: e o pão que eu lhe der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqui Jesus aponta para o sacrifício da cruz. Aleluia. Ele morreu por mim e por você. Ele se entregou por nós. Ele se doou por nós. E quantas das vezes nós nos apresentamos a Ele cheio de reservas. A gente precisa entregar-se a Ele totalmente. Ele morreu por mim e por você. Neste pão que é Cristo, temos vida verdadeira, vida eterna. O comer, o beber, o participar desta mesa significa viver na intimidade e na comunhão, na prática da fé. É viver dependente dele. É viver em comunhão com ele. É alimentar dele. A ceia do Senhor é um convite para vivermos por ele e para ele. Em outras palavras, é permitir que Jesus viva em nós e se revele através de nós. É permitir que as pessoas conheçam Jesus a partir de nós. Como a gente conversa, como a gente lida com a família, como a gente lida com o nosso cônjuge, como que a gente faz negócios. Sabia que nós somos conhecidos, que aqueles que entregaram a vida para Jesus é conhecidos até na forma de negociar, é conhecido até na forma de tratar as pessoas, de olhar para as pessoas. Como as pessoas têm visto a gente na sociedade? A gente tem sido pessoas cujas conjecturas de quem nos conhece é: eu quero ser igual a você. O que você tem que eu não tenho? Que paz é essa? Como lida com uma situação? Como você está lidando sem perder o equilíbrio? Como que as pessoas da nossa casa têm enxergado Jesus a partir de nós? Aperta um pouco mais, pastor Jean. Como que as pessoas têm visto Jesus a partir de nós? Será que a partir de nós elas têm desejado mais entregar as suas vidas a Jesus? Ou elas têm dito ser cristão como fulano, como Beltrano, é melhor ficar assim? Jesus nos dá uma verdadeira oportunidade de viver para Ele todas as vezes, todos os dias que a gente acorda,
Todos os dias que a gente se dá conta que estamos vivos, nós temos a oportunidade de viver Jesus. Cristo é a fonte da vida espiritual. Nele há propósito de vida, nele a vida faz sentido, nele somos satisfeitos, nele somos realizados, nele somos agradecidos, nele somos transformados. Um cristianismo que não transforma pessoas pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Porque o cristianismo fala sobre entrega, sobre rendição, sobre transformação, fala sobre viver na perspectiva de Cristo. Pastor, como eu sei que eu estou vivendo realmente por Jesus? Porque no versículo de número 57, Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu anotei alguns sinais aqui e a gente parte para finalizar. Primeiro, como eu sei que eu estou realmente vivendo Cristo? É quando eu amo a palavra de Deus e procuro com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, viver na palavra. João capítulo de número 8, verso 31. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse negócio de falar que eu amo Jesus, que eu estou vivendo Jesus, e a palavra fala uma coisa, a gente vive outra, não encaixa, não combina. Como eu sei, pastor, que eu estou vivendo Jesus? É quando os frutos, ou seja, quando o fruto do Espírito Santo é revelado a partir da minha vida. Pastor, o que é isso? O que é fruto do Espírito Santo? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Aleluia. Se a palavra está chegando aí, irmão, pode dar glória a Deus, pode glorificar o nome do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente aprendeu hoje na escola dominical mais uma vez. Não são frutos, é fruto do Espírito Santo. Às vezes você fala assim: eu tenho amor, mas você não tem domínio próprio, então você não tem o fruto do Espírito. É assim que as pessoas olham para a gente, é assim que nós nos identificamos, que nós estamos vivendo Jesus. É quando o fruto do teu Espírito Santo se revela a partir de nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Como eu sei, pastor, que eu estou vivendo Jesus? É quando eu abandono o pecado continuamente. Marcos, não significa dizer que hoje eu abandonei o pecado, que amanhã eu não preciso abandonar, porque ele vai bater a porta de novo. Todos os dias o pecado vem e nos chama. Lembra daquele hino? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Mas não chama você não? Porque me chama, todo dia o pecado me chama. Então canta comigo. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. E eu? Mas eu escolho Deus. Oh Senhor, nos dê essa graça. Eu escolho ser amigo de Deus. Oh, aleluia, ouça-nos. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quem vive Jesus renuncia ao pecado todos os dias. 1 João capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu.
João pegou pesado aqui. Ele alivia um pouquinho no versículo 9 do capítulo 3, dizendo: quem conhece a Deus, quem o recebeu, não vive na prática do pecado. Quem vive Jesus não vive pecando deliberadamente. Quem vive Jesus não vive na prática do pecado. O pecado é acidente na vida daquele que decidiu por Jesus. Em quarto lugar, como um sinal que eu anotei, como que eu me identifico se eu estou vivendo Jesus, é quando eu amo o meu irmão e tenho comunhão com o meu irmão. 1 João 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual não viu, como pode amar a Deus a qual não viu? E dele temos este mandamento: quem não ama a Deus, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha o desafio aí. Se fosse assim, né, João, prática, eu ia falar: vira para o seu irmão, fala com ele que você ama ele. É fácil demais, sim ou não? Quem está perto do cônjuge, dos amigos, é muito fácil. Mas João disse, o mesmo João que diz isso, diz: filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas em espírito e em verdade. A gente precisa amar o nosso irmão e ter comunhão com ele. Nada disso de passar de cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Parece que fomos batizados num pote de vinagre. Ah, mas ninguém sabe da luta que eu estou passando. Mas o irmão não é culpado pelo que está passando com você, não. Pode abraçar chorando mesmo. Pode cumprimentar chorando, não tem problema. Mas abraça o teu irmão, cumprimenta o teu irmão. Peça perdão. Aprenda a viver. O amor, ele precisa ser prático. A gente precisa permitir o Espírito Santo tirar a máscara da hipocrisia. A gente precisa amar. Jesus disse: o mundo vão conhecer a minha igreja quando vocês estiverem amando uns aos outros. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. Se a gente for analisar na ótica da Bíblia, a gente vive mais na hipocrisia do que na essência. A gente não ama como a gente deveria amar. E a primeira pessoa que está pregando, antes da palavra chegar aí, já me pegou aqui. Eu sou o primeiro. Eu estou como Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Eita glória! Eu sou o principal. Mas que o Espírito Santo, nesta noite eu possa olhar para a gente e não encontrar a gente como mentirosos. Porque a gente fala que ama a Deus, mas nós aborrecemos o nosso irmão. Nós evitamos o nosso irmão. Nós falamos mal do nosso irmão. Nós queixamos contra o nosso irmão. Nós ficamos de birrinha contra os nossos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E dele temos este mandamento: quem não ama a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É ordem, é mandamento. Como eu sei, pastor, que eu estou vivendo Cristo? Quando eu dependo dele diariamente, todos os momentos e todas as circunstâncias. Não adianta, irmão. O controle não está na nossa mão. A responsabilidade de escolha, sim, mas nosso Deus, ele está acima de tudo. Quem nós pensamos que somos? Somos servos. Ele é soberano. João capítulo de número 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Toda vara que em mim estiver enxertada, essa vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
quem somos nós sem Jesus? Estaremos condenados em nossos pecados e delitos. Para finalizar, eu quero fazer a aplicação de 2 pessoas que decidiram viver Jesus e são exemplos para nós. Tem vários, viu? Vários, mas apenas 2 para a gente finalizar. Vocês já sabem de quem eu vou falar, o apóstolo Paulo. Ele é aquele que deu a máxima: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos declarar isso essa noite? Vamos declarar? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, fala isso de coração. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: fui crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para vivermos Jesus, ou Jesus viver em nós, nos custará muito. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. É sacrifício todos os dias, é negar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu quero pensar com vocês rapidamente, por causa das horas, o que ele escreve à igreja aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele abandonou status religioso e social por amor a Cristo. Ele disse assim, Filipenses 3, 7 e 8: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Por quem? Por Cristo. Para viver por Cristo, eu tive que perder. E na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, para que possa viver Jesus. Aleluia. Ainda na carta que ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. Olha a vida de quem decide viver por Jesus. Sofreu perseguições, prisões, privações por amor do Evangelho. Ele escreve no versículo 23: estou fora de mim por falar dessa forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi de judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Este homem, escrevendo à igreja de Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem disse desse evangelho doce, desse evangelho que apresenta um Cristo funcional, um Deus funcional para fazer os nossos caprichos? Quem disse que o evangelho é barganha? Quem disse que o evangelho é ganho? É perder para ganhar, é sacrificar para viver Jesus. É impossível vivermos no mundo amando os prazeres da carne
e dizermos que estamos vivendo Jesus. Quero encerrar com um patrístico, Inácio de Antioquia. No ano 98, Trajano o prendeu em Antioquia. Ele foi sucessor do apóstolo Pedro. Ele assumiu a igreja em que Pedro era pastor. No ano de 98, o imperador Trajano o prende em Antioquia e o leva preso para Roma. E na viagem, ele recebe um comunicado no navio dizendo: Inácio, a igreja de Roma está orando para impedir o seu martírio, porque a gente já sabe da sua prisão. Nós estamos orando para que você chegue em Roma e não seja executado. Inácio de Antioquia manda outra mensagem para a igreja de Roma, que estava orando por ele, para impedir a sua morte. E a mensagem foi esta: meus amados irmãos, não tire do meu coração a alegria de morrer pelo meu amado Jesus. Faça-me um favor, quando atirarem o meu corpo na arena exposto aos leões, estigai as feras sobre o meu corpo, para que não seja pesado aos irmãos sepultar os meus restos mortais. Porque sei que sou trigo, e quando o meu corpo for triturado pelos dentes dos leões, nascerei um pão vivo para o reino dos céus. Isto é, viver Jesus. Pedro, depois da transformação, segundo a tradição, não aceitou ser crucificado como Jesus. Não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus. Me crucifique de cabeça para baixo. O Espírito Santo nos convida esta noite a pensar em algumas coisas. O que você precisa renunciar para viver Jesus? O que você precisa? O que a gente precisa cortar em nossa própria carne para viver o verdadeiro evangelho, que é a cruz? É renúncia, é negar a si mesmo. O que você está disposto a renunciar esta noite, a deixar para viver Jesus? Não dá para viver amando o mundo e amando a Deus ao mesmo tempo. Aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Fiquem de pé. O que o Espírito Santo te pede? O que você precisa fazer por amor a Cristo? O que você precisa renunciar? Onde você precisa cortar? Aleluia! Não deixe para depois. Esta é a noite da renúncia. Esta é a noite da entrega. A ceia do Senhor nos faz relembrar do seu sacrifício, renova a nossa comunhão e nos chama a viver Jesus. Quem de mim se alimenta deve viver por minha causa. A gente vive numa sociedade que nos ensina vida boa, prazer, vencer de qualquer forma. Nós somos chamados para sermos vitoriosos, sim, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É aqueles que vão além dos seus